Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso Medusa Cast, né? O podcast aqui do MedUSA. Eu sou o Diego Lima e hoje vamos para o nosso episódio de número 13, né? Eu não sou muito bom em criar títulos para os nossos episódios, mas esse aqui é Old Graduates e o Match, né? A gente vai falar um pouquinho sobre como é ter um pouco mais de experiência aí e na carreira e aplicar para o MET aqui nos Estados Unidos. E para falar sobre isso, eu trouxe aqui 3 convidados, né, especiais, né? O pessoal aqui, eu estou muito honrado com a presença de vocês, né? A gente tem aqui o William Ito, né? A Carol Valentim, que já é sócia aqui do podcast, ela já é co-host praticamente. Eu acredito que vou me aposentar já, deixar ela aqui tocando o podcast. E temos também a nossa querida Ariana Souza, que também já participou do nosso podcast, né? A Carol e a Ari, elas são aqui do nosso corpo docente. E a gente vai falar hoje com vocês, a gente vai discutir aqui vários aspectos de como ser, todos nós, spoiler alert, né? Todos nós somos old graduates, né? E vamos falar aqui da nossa experiência. Pessoal, muito obrigado pela presença aqui, pela participação. William, é um prazer ter você aqui. E como você é o primeiro, né? Foi a primeira participação aqui, todo mundo já estava aqui. Vamos começar por você, né? William, muito obrigado, mas quem é William Ito? Ito Sensei. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com você, você que me ajudou tanto nesse caminho. Quando você fala quem é o William Ito, já me vem aquela pergunta, tell me about yourself. As entrevistas já começa a ter crise convulsiva aqui, epilética, grave, né? PTSD total. Mas, vamos lá, eu sou old graduate, então eu nasci em Londrina, no Paraná, interior do Paraná. Fiz faculdade de medicina, tudo em Londrina, terminei a faculdade, fui direto para a residência de cirurgia geral, sempre quis fazer urologia desde ali do último ano da faculdade, 6º ano. Prestei uma prova de cirurgia geral, passei em Londrina, prestei depois uma prova de urologia, também passei em Londrina. Em resumo, fiquei 11 anos na mesma instituição, eu sei até onde as baratas moram lá, porque sabe, uma vaga por ano complica demais. Terminei urologia em 2019, então pensando bem, já faz 4 anos praticamente. Tentei começar a vida na private practice lá, na prática privada, mas não tem como, né? Comecei mais no SUS, estava muito infeliz, mudei de estado, fui para o Mato Grosso ali depois de uns 3 meses, trabalhando em áreas alternativas ali, digamos assim, muito em UTI em 2019, porque para o começo, e essa é a cultura do Brasil, a gente pode até comentar um pouquinho mais para frente, que eu não aceitava de jeito nenhum, assim, como é que uma pessoa altamente especializada, e vocês podem falar isso também, faz residência, trabalha em outra área, e isso é normal, é aceitável, né, no nosso país, infelizmente, e o pessoal coloca como regra, pelo menos lá onde eu estava. Não, você tem que passar por isso para depois de 10 anos você conseguir ser a sua especialidade. Isso não faz o menor sentido. E isso foi um dos motivos que me fez buscar a carreira nos Estados Unidos aqui. A carreira longa, difícil, vocês sabem disso muito bem também. A gente pode discutir um pouco mais para frente. Maravilha. Seja bem-vindo, né? E vamos conversar hoje. Carol? Oi, gente. Boa noite. Diego, obrigada de novo pelo convite. Praticamente co-host, né? Eu fico pensando que sempre que eu me apresento, eu fico, né, sendo um pouco repetitiva, mas vamos lá. Então, sou a Carolina Valentim, eu sou oftalmologista, eu me formei pelo FRJ, no Rio, no final de 2010, fiz a residência de oftalmologia no Rio também, terminei a residência, fiz um fellow, comecei o mestrado, nunca tinha pensado em ir para os Estados Unidos, mas por causa do mestrado surgiu a oportunidade de eu vir para cá fazer pesquisa, e eu aceitei, eu vim para ficar 1 ano somente, mas antes de fazer 6 meses, o meu PI aqui, né, ele me convidou para ficar mais 1 ano, eu já tinha saído de todos os meus empregos mesmo, não tinha tanto a perder, estava bem interessada no que eu estava fazendo aqui, acabei aceitando, e nesse meio período todo eu conheci meu marido, e me casei, e aí minha vida
virou de cabeça para baixo. E aí eu comecei a pensar em, né, continuar minha carreira aqui nos Estados Unidos. Fiz pesquisa durante um bom tempo, até terminar o SMLE e me preparar o meu currículo, né, para o match de oftalmologia. E finalmente dei match ano passado, apliquei em 2021 e o resultado saiu em 2022, né? Então, no caso, quando eu apliquei, eu já tinha 10 anos de formado. Então, muito, muito, muito old grad. Vamos conversar um pouquinho sobre os obstáculos, né? Todos os desafios de começar a carreira praticamente do zero, né? E o que aconteceu nesse período todo, como é que foi? Maravilha. E, por último, a nossa queridíssima Ariana aqui, muito obrigado pela sua presença, né? A gente gravou lá atrás o episódio, acho que foi o primeiro episódio, eu acho. Foi né? Como o Caminho Promete, né? O Caminho Promete, né? E é uma honra ter você, né? A gente conversou em off aqui, né? A gente está esperando sua visita aqui. Porque a Ari é uma hóspede recorrente aqui com a gente. Muito obrigada. Mas, Ari, muito obrigado pela sua presença aí. Você se apresentar aí para o pessoal. Então, meu nome é Ariana Souza, eu me formei na Santa Casa em 2014, sou de São Paulo, nasci e fui criada em São Paulo, e eu tive experiências de vir para os Estados Unidos durante a faculdade com bolsa. Eu fiz três intercâmbios durante a faculdade. Um deles foi Ciências Sem Fronteiras. Em um desses intercâmbios eu acabei conhecendo meu marido. Éramos amigos, mais amigos do que namorados, mas no fim deu certo, depois de alguns anos. Quando eu me formei, eu comecei a dar plantão mesmo, fiz quase 3 anos de plantão de porta para juntar dinheiro, ter um dinheiro para casa também, porque as coisas não eram fáceis. E tentei estudar para o USMLE nesse tempo, mas foi assim um up and down desgraçado, assim, ficava super depressiva trabalhando, fui engolida pelos plantões. Consegui, assim, aprendi muito, mas não consegui concluir bem as provas durante esse tempo. Também pesou muito o fato de eu ser filha única, de tentar fazer essa decisão difícil, que é sair do país, né, e deixar tudo para trás. E então, eu acabei decidindo vir, quando eu vim já para Rhode Island, né? Eu casei antes, né? Vim para os Estados Unidos, casei, voltei rapidamente para o Brasil para conseguir meu visto, aí voltei para os Estados Unidos de novo e comecei a fazer pesquisa no mesmo laboratório que eu tinha feito no Ciências Sem Fronteiras antes, né? Fiquei aí uns quase 2 anos, até eu ter algumas publicações e terminar as minhas provas, e dei match em 2021 num programa que chama Roger Williams Medical Center, que é um hospital, um programa afiliado da Boston University, e ao mesmo tempo, já porque sou old grad e achei que não fosse dar match, né? E também para ter um plano B, eu comecei a fazer o meu mestrado em saúde pública na UMass, na University of Massachusetts, e acabei, graças a Deus, dando match, mas agora tocando residência e mestrado, que foi uma loucura, né? São interna, junto com o mestrado, e agora, se Deus quiser, eu me formo nesse spring semester. Então, é isso. Por enquanto, estamos Maravilha. aí, segundo ano de Internal Medicine, esqueci de falar, Internal Medicine. Maravilha. Seja bem-vinda aqui ao nosso podcast. Então, pessoal, vamos começar a nossa discussão e eu vou começar, na verdade, dando os parabéns ao William, que deu match em urologia, né? Agora o match de urologia ele é separado do match do match de março, né? Ele é o match agora em fevereiro, né, William? Geralmente em janeiro, mas esse ano, excepcionalmente, foi no comecinho, em fevereiro, por algum motivo. Então, parabéns, assim, é um feito, né? Não é fácil, não é nada fácil o match que você deu. Sendo old graduate é mais difícil ainda, né? Então, parabéns, né? Eu fiquei muito feliz. Alguém colocou, acho que foi a Jordans, que colocou no grupo. A gente tem uma amiga em comum, todos nós temos uma amiga em comum, e ela falou pra gente que você tinha dado match na mesma hora. Eu fui falar com você. E eu fiquei muito feliz quando eu vi o seu match, porque eu
sei da luta que você teve. Você também me ajudou muito, né? A gente conversou bastante nesse tempo aí. A gente compartilhou aí aflições, né? Por assim dizer. Né? Você é uma pessoa abençoada, eu coloco nessa classificação, porque todo mundo aqui sabe que a gente pede ajuda para muita gente, para não dizer que é a maioria que vira as costas imediatamente. Poucas pessoas ajudam. Você é um daqueles caras que eu falei assim, eu tenho dúvidas no processo e tal, não sei se eu consigo, quero talvez aplicar para cirurgia geral. E você foi um daqueles caras que falou, não, você está fazendo pesquisa, você tem currículo, tá aqui meu personal statement, dá uma lida aí, faz igual que eu acabei de passar. Se o cara, eu não conheço ele direito, ele me deu o personal statement dele para me inspirar nisso, inspirei muito, inclusive. Agradeço, mas eu tenho só a agradecer a vocês aí, contribuir com mais pessoas e tentar quebrar eu acho que esse é o nosso propósito aqui hoje, tentar quebrar aquele estigma de quando você entra em grupo, em discussão, o pessoal lê old graduate, 5 years or more. O pessoal já desiste, né? Não interessa qual que é a especialidade, não vou conseguir. Mas não é assim. Cada um tem sua história e se você tiver a base e se apoiar nas pessoas corretas, você consegue, e a gente é o exemplo disso. Ô, William, você se formou na faculdade. Qual foi o ano? 2014. 2014. Então, a primeira coisa que a gente vai falar é a definição do que é old graduate. Você já falou aí, o cara com mais de 5 anos de formado, as chances diminuem. Eu acho que é isso, né, Carol, Ari? Acho que essa seria a definição de um old graduate. E por que a gente fala isso? Porque quando os programas vão avaliar os candidatos, eles recebem muitas applications, 2.000, 4.000, depende da especialidade. E eles precisam usar filtros para filtrar candidatos. E um dos filtros é o Year of Graduation. Então, no site dos programas diz lá que eles aceitam candidatos só com 2 anos, até 2, 3, 5 anos fora da faculdade. Existem formas de contornar este filtro, né? A gente vai falar disso aqui. Mas é por isso que a gente fala do graduate. Então, você terminou a sua residência em 2019, no Brasil. E aí você veio para cá em 2020? 21. E a minha história é um pouco mais dramática, que é o seguinte... eu teve todo aquele drama de, né, esse conflito de ter feito residência, não conseguir trabalhar na área, que é muito triste, eu fico muito triste mesmo, assim, no Brasil é complicado isso. E eu já tinha tido uma experiência durante a residência aqui nos Estados Unidos, que foi basicamente vir para um congresso, que eu precisava comprar minhas pinças laparoscópicas, e com o dinheiro que eu ia comprar uma pinça no Brasil, eu poderia ir para o congresso, voltar, comprar pinça, sobrava dinheiro ainda, você entendeu? É muito triste isso, né? Mas... Acabei fazendo isso, me encantei com o lugar, que era Boston, inclusive, a cidade. É a primeira vez que eu tive contato com o pessoal americano, e eu vi que não é à toa que eles são a primeira economia do planeta aqui, o mindset do pessoal da cultura é impressionante, assim. Não pensava em vir para cá, não achava que era para mim, o meu background, digamos assim, é muito humilde mesmo, fiz tudo faculdade pública, meu pai, ele saiu da agricultura, minha mãe estudou até a 6ª série, entendeu? E se não fosse faculdade pública, até falava muito assim nas entrevistas, se não fosse faculdade pública, eu jamais estaria sentado na tua frente aqui, conversando com vocês hoje, por exemplo, entendeu? Eu agradeço muito. Então não era uma realidade para mim, nunca considerei. A partir desse momento eu tive contato com o pessoal aqui dos Estados Unidos em relação à pesquisa, comecei a mandar 350 e-mails, assim, não interessa para quem. Tive a oportunidade da Cleveland Clinic me responder e consegui um estágio observership, né? Porque eu não poderia colocar a mão nos pacientes lá, já era formado, muito velho e tal. Durante esse observership, conversei com bastante gente, pedi ajuda para research, não tinha vaga disponível em Cleveland, mas tinha um pessoal disponível na University of Maryland para fazer pesquisa em oncologia. Ali, conversando muito com os mentors que eu tinha ali, semi-mentors, né, ali de Cleveland Clinic, era muito pouco tempo, fazia 3 semanas que eu estava lá. Eles ligaram para o pessoal de Maryland e falaram, tem um louco aqui, ele quer fazer pesquisa e tal, por que não, né? Tem um currículo até que ok, assim, começando a carreira acadêmica, porque deu uma chance. Fui aceito, só que o tempo, né, a data era março de 2020. Covid. Eu estava sentado na frente da OR, esperando uma das cirurgias que eu estava acompanhando, aparece o Trump na TV.
Global Pandemic. Eu falei, não, eu sou velho, já passei por H1N1, H5N1, isso aí é 2 semanas. No dia seguinte, o pessoal já me liga, fala, ó, esse vírus aí matando a geral, vai embora hoje. Aí eu, sério? Não é possível. Aí, eventualmente, tive que ir embora mesmo naquele mesmo dia, comprei uma passagem no dia, fui embora para o Brasil, triste, perdi contato com o pessoal de Maryland, comecei do zero de novo, basicamente essa coisa de pesquisa, porque você sabe, né, se você não tiver aqui, é complicado você conseguir um spot para research. Isso. Eu tive muita sorte nesse processo, muita sorte mesmo, mas claro que o trabalho prevalece. E não desisti, continuei nas minhas UTIs à noite, madrugada, entrei um dia no site da SBU, tinha um aviso, né, um advertisement do pessoal daqui do Kansas, precisando de researcher. E apliquei, o pessoal me entrevistou, consegui a vaga e cheguei em 2021. Aí fiz pesquisa, estou fazendo até hoje, inclusive. E com o apoio do pessoal aqui, foi o essencial para o match aí. Maravilha. Então, vamos continuar nesse tópico aí. A pergunta vai para todos vocês. O Old Graduate, a gente falou do filtro. Para contornar o filtro, o que é que ele tem que fazer? O que é que ele tem que fazer para aumentar as chances dele de dar match, né? É pesquisa? É só o networking? É só a nota? O que é que vocês... Alguém entrou em contato com vocês, a pessoa tem ali 8 anos de formado, 10 anos de formado. O que é que vocês aconselham essa pessoa para aumentar as chances dessa pessoa de ela conseguir dar match? Acho que eu posso começar. Eu particularmente vejo o Old Graduate como um dos red flags. E como qualquer outro red flag, você vai ter que superar isso de alguma outra maneira, né? No meu caso, eu apoiei muito na pesquisa e nas conexões, porque impressionantemente eu não acreditava até chegar aqui. O pessoal sempre falou que urology is a small community. Eu falei, não, o país tem 350 milhões de habitantes, como é uma small community? Não, e é verdade. Quando eu fui para a AUA, já mais por dentro do processo do ano passado, o pessoal de Nova York, que conhece todo mundo da Califórnia, que conhece todo mundo do Kansas, que conhece todo mundo do Texas, que é uma coisa assim, como, né? E é verdade. Ou seja, se expondo e fazendo bastante conexão nesse sentido, na minha especialidade, pelo menos, que é a urology, é o essencial, assim. Então, o pessoal, apesar de você ser old graduate, o pessoal vai ver que você, por exemplo, é um hard worker, você é um team player, mas não adianta você falar que é isso, você tem que demonstrar isso no dia a dia, e através dessas conexões o pessoal conseguiu, na verdade eu consegui mostrar até para outra universidade que eu era um candidato que valia a pena, eu não era só um filtro ali que deveriam me jogar fora. Também acho que tem que, né, se apoiar muito em pesquisa. Na nossa área aqui cirúrgica é complicado, eu diria para qualquer AMD, sem pesquisa nenhuma. Em urology é complicadíssimo. Eu conheço um caso, isso não é regra, mas eu conheço um caso que conseguiu. O resto, todo mundo em pesquisa pesada, publicação, abstracts. Isso eu acho que te impulsiona para um caminho de exposição e conexão com outras pessoas. Eu acho que esse é um dos fatores mais importantes para mim. Maravilha. Meninas? Quer falar, Carol? Posso falar, não tem problema não. Eu assino embaixo no que o William falou. Se eu tivesse que falar assim, 2 coisas que eu acho bem importantes. O primeiro é networking. Então, geralmente, quando as pessoas vêm conversar comigo, muitas pessoas da oftalmo acabam vindo me procurar, porque a gente acaba tendo amigos em comum, enfim, no Brasil, e né, acabam pegando o meu contato. Mas falaria isso para pessoas, old grads de qualquer especialidade. Assim, se você tiver a oportunidade de vir para os Estados Unidos, antes de tentar um match de qualquer coisa, venha. Né? Porque é muito difícil você se tornar conhecido no Brasil, né, estando no Brasil, e fazer conexões, né, como o William falou. Então, assim, ter a oportunidade de vir para cá. Como vir para cá? Fazendo pesquisa. Eu acho que é o caminho um pouco mais... Fácil não é, porque nada é fácil, mas assim, mais seguro, né? E eu acho que o grad, ele tem uma parte boa e uma parte ruim, assim, para isso, né? Assim, a parte boa é que geralmente a galera já teve a oportunidade de trabalhar, tem um pezinho de meia e tem um pouco mais de
possibilidade, né, mesmo financeira, gente, porque eu não vou ser hipócrita aqui de falar que é fácil sair do Brasil, largar emprego, vir para cá e se meter em pesquisa, né, muitas vezes coisas que a gente não está acostumado a fazer e para muitas vagas que não são pagas, né, são voluntárias. Então, assim, ser old grad tem essa parte boa que geralmente a situação financeira é um pouquinho melhor. Mas em contrapartida, geralmente a galera já tem família. Então, não significa que você não vai vir sozinho, né? Você vai vir com seu parceiro, com filhos, às vezes. Então, assim, é uma faca de dois gumes. Mas, na minha opinião, assim, fundamental. Você estar aqui conhecendo pessoas, fazendo pesquisa, publicando, indo para congresso, é muito interessante todas as conexões que você consegue fazer em congresso, se você, né, colocar a sua cara à tapa e for apresentar, enfim, e chegar junto mesmo das pessoas, se introduzir, né, e tudo mais. Então, esse é o primeiro ponto. Poxa, eu esqueci o meu segundo ponto que eu ia falar. Eu estava pensando quando o William estava falando e eu acabei esquecendo. Mas é isso, eu acho que networking é fundamental. Nota não é fundamental, é praticamente um pré-requisito. Se você é old grad, você está competindo com a galera que não é, né? Que tem, teoricamente, mais chances de dar match do que você. Então, nota para mim foi um pré-requisito e eu acho que é para todo mundo, assim. Mas é isso. Eu vou lembrar da segunda coisa. Mas eu acho que o fundamental é networking. Realmente eu acho que é o mais importante. Você estar nos Estados Unidos, conhecendo as pessoas e mostrando que você como o William mesmo falou, assim, você é fácil de lidar, que você tem possibilidade de aprender, né? Você não vai vir e querer impor o que você fazia na sua prática no Brasil. Acho que realmente é o que é fundamental. Então, no meu caso, eu gostei muito de uma coisa que o William falou, que assim, cada um tem sua história, né? Então não tem a fórmula do old grad, né? Não tem como a gente falar assim, olha, se você fizer isso, vai dar certo, né? Não tem como. Então, cada um tem uma história mesmo. Por exemplo, a minha história, eu não tinha um pezinho de meia. Eu dei plantão pra caramba e não tinha pezinho de meia nenhum, entendeu? Então, que bom que você conseguiu, Carol, ter o pé de meia, porque eu fiquei quase sem dinheiro nenhum. Eu acabei vindo várias vezes para os Estados Unidos, assim, durante os meus 2 anos e meio de plantão, eu era assim, fazendo a preparação e gastando um dinheiro bom para vir passar alguns meses fazendo estágio e voltar, e fiquei nesse vai e vem, né, até conseguir algumas cartas e algumas publicações, e no fim das contas não tinha muito dinheiro, né, assim, eu mal tive para me preparar, entendeu? Então, o modo como eu vejo, assim, concordo totalmente que conexão é fundamental, mas ainda tem, assim, pelo menos com o que da minha vivência, o que eu tirei, né, mesmo tendo publicações, mesmo tendo, eu acho que quem é old grad tem que diminuir os danos, né, então, notas boas, com certeza, mas como a Carol falou, não é o passaporte. Eu tenho notas boas e não rolou, né? Você vai ter notas boas, ter publicação, ter tudo e às vezes não rolar, né? E ainda assim pode conhecer brasileiros, conhecer pessoas ou americanos mesmo. Olha, conheci essa e aquela pessoa, mandei e-mail e não rolou. E a gente tem colegas assim, né? Exemplos próximos nossos. Então, a forma como eu vejo é assim, tentar reduzir os danos, tentar mostrar o máximo de versatilidade. Então, olha, eu sou um cara que já trabalhou, sou uma pessoa que consegui fazer publicação. Olha, eu tenho cartas boas, o que significa que eu me dei bem num departamento, entendeu? Que as pessoas gostaram do jeito que eu trabalhei. Vim para cá algumas vezes, o que significa resiliência, entendeu? Assim, então, é um cara que a gente batem na gente, mas a gente levanta, entendeu? Então, mostrar consistência. Mas uma coisa que eu achei muito fundamental, não é só um network, esse networking às vezes não é uma coisa tão... Claro que quanto mais pessoas a gente conhece, a impressão que dá é que mais chance a gente vai ter. E parece óbvio mesmo, mas às vezes, pelo que eu estou vendo, assim, e pela minha experiência, é muito importante que você conheça muitas pessoas, mas que tenha
às vezes, é um pouco controverso que eu vou falar, mas vou falar, pronto, falei, que tem um apadrinhamento, sabe? Você precisa, é muito importante, e essas coisas ninguém fala, assim, as pessoas não falam muito, né? As pessoas têm medo de falar que foram ajudadas, entendeu? No meu caso, tem gente que não foi ajudada diretamente. No meu caso, eu tive poucas entrevistas, eu tive 6 entrevistas, né? E eu tenho a impressão que o meu match foi 2 anos atrás, né? Se contar, eu tenho a impressão que eu sim daria match se eu não tivesse uma pessoa que me indicou, que falou, essa pessoa aqui é boa, porque as cartas dela são excelentes, dá uma chance para ela tem 5 anos de formada, mas é uma pessoa que vale a pena, entendeu? Eu tive uma pessoa que estava no comitê que falou isso, que levantou a mão e falou, olha, essa pessoa aqui eu compro, entendeu? Por isso. Mas eu tenho a impressão que eu ainda daria match, talvez não neste programa, e eu vou falar por quê. Teria dado match em outro programa, mas sozinha, se eu não tivesse nenhuma indicação, mas aconteceu de ser neste, e eu acredito que foi, não posso falar com certeza, porque eu não estava lá no comitê assistindo o processo, mas eu acredito que eu sim fui defendida, entendeu? E assim que o processo é, quando você, agora que eu estou do outro lado e vejo como as coisas funcionam, eu vejo quão às vezes é injusto o processo, sabe? Tem muita indicação, gente, muita indicação. Você fala, esse programa tem 12 vagas, tem nada, tem metade daquilo ou bem menos que aquilo, porque já tem pessoas que têm gente no comitê que fala, olha, essa pessoa eu gostaria de que vocês considerassem, aquela pessoa também, entendeu? Então, assim, é o caminho de como chegar a ser o eleito para ser apontado como uma pessoa merecedora da vaga. Este é o processo. O match não é um processo justo. Então, é isso que eu queria, assim, e não é justo nem para fresh grad, mas os fresh grads são um pouco mais, assim, fáceis de dar match, porque não tem muitas, como o Diego falou, é muita gente aplicando, e na hora que eles colocam os filtros, os old grads são os primeiros a serem descartados, né? Então precisa realmente uma coisa mais pessoal para colocar um old grad ali na batalha, entendeu? Então a gente pode fazer tudo certo, ainda dá errado no final, entendeu? Porque eu acho que o processo é muito pessoal e está ficando cada vez mais pessoal. Agora, se é justo ou não, é outra história, mas que está cada ano mais difícil, está, né? E aí a gente vê assim, os argumentos na internet, nas redes sociais, falando assim, mas eu conheço não sei quem que com 20 anos de formado e deu match, mas aí o cara está trabalhando já faz 10, entendeu? Não, as coisas mudaram, né? O cara que deu match old grad 10 anos atrás não é o cara old grad que dá match agora, entendeu? Isso é verdade. Até 2, 3 anos atrás, o cenário está mudando um pouco, né? Então, eu sinto que está cada vez mais difícil dar match, entendeu? Agora, isso, eu estou falando que as pessoas tenham que desistir? Não, porque eu estou aqui, a Carol está aqui, o William está aqui, olha só, Carol, Town, William, em urologia, entendeu? Internal Medicine não está sendo mais uma carreira fácil de dar match, entendeu? Porque pessoas que vão de outras áreas desistem, vão para Internal Medicine, achando que é mais fácil, e agora o mercado está saturado, entendeu? Então, está cada vez mais difícil dar match. Então, eu acho assim, que a gente tem que colocar as coisas no contexto. Cada um tem a sua história mesmo, eu acho super acredito nisso. Quanto mais gente você conhecer, melhor, mas quanto mais pessoal é a sua relação com algumas pessoas, eu diria que isso sim é fundamental. E eu acho fundamental um old grad estar aqui, presente, em pessoa, nos Estados Unidos, fazendo alguma coisa para dar match. É a regra 100%? Não, mas eu acho que aumenta as chances e muito. Quantos old grads vocês conhecem que não estavam nos Estados Unidos e deram match, independente da especialidade? Eu também não conheço nenhum. Conheço nenhum. Nenhumzinho. Acredito também que talvez um ou outro perdido, mas que já era uma pessoa diferenciada e conhecida mundialmente. Mas e outra, isso... agora, né? E agora, eu acho... Porque antes, você fala, eu conheço, aí o cara tá aqui já faz 15 anos. Não tô falando desse cara, eu tô falando do cara agora, que deu match. Do William, da Carol e da Ariana, se são old grads dando match agora estando no Brasil, entendeu? Esse ponto.
Queria acrescentar uma coisa que eu chamo o apadrinhamento, que eu gosto de chamar de mentors. Eu acho que é um mentor, né, em português, no caso, e que no meu caso foi, assim, essencial, e acredito que nas áreas cirúrgicas, ou qualquer outra que seja agora, na verdade, você tem que ter essa pessoa ou essas pessoas. E quanto mais gente você tiver, vai ser fundamental. Uma dessas pessoas que eu conversei aqui durante o processo, a gente conversa com várias delas, ele me falou o seguinte, ele falou assim, ele também é imigrante, só que ele é da Inglaterra, um pouquinho mais fácil em relação a visto, essas coisas, bem mais velho, veio aqui na década de 80 nos Estados Unidos, então assim, outra situação, mas ele falou uma frase interessante que é a seguinte, nós imigrantes, nós queremos vir para os Estados Unidos por X motivo, não interessa qual, pode ser o sonho americano, alguma coisa assim, mas nós temos que ser não só bons, nós temos que ser melhores que os americanos. E não adianta você vir aqui esbravejar que fala assim, eu sou urologista no Brasil, eu opero de tudo quanto é jeito, com a mão nas costas, vendado, e não é isso. Você tem que vir aqui com humildade e mostrar que você é melhor que o pessoal no trabalho, entendeu? E você não vai falar isso para ninguém, são os outros que vão notar isso, entendeu? Eu achei essa uma frase, assim, pesada no sentido, eu não me acho melhor que ninguém, entendeu? Tô aqui querendo a mesma coisa que o med student americano, mas essa percepção de que uma palavra, né, em inglês, grit, a palavra do resilience, a palavra dedication, eu acho que é fundamental para a gente, assim, e especialmente nessa nova geração, nenhuma crítica, mas é um jeito que eu vejo as coisas, principalmente aqui nos Estados Unidos, faltam isso nos aplicantes, entendeu? Porque não adianta você escrever no seu personal statement que você é dedicado e que perseverante. Você tem que mostrar isso no dia a dia para o pessoal, entendeu? E a gente, como old grad, passando um tempo aqui nos Estados Unidos, tendo os mentors certos, você consegue mostrar isso no seu dia a dia. Como eu disse de novo, vou reforçar, não adianta você falar e esbravejar que você vai fazer isso, não importa o custo, não é isso que eles querem. Você tem que mostrar isso, entendeu? Eles te colocam um projeto, no nosso caso, projeto de pesquisa complicado, difícil, você vai e faz, entendeu? Me deram um projeto aqui que era de engenharia mecânica. Mas tudo bem, o que eu entendo de engenharia mecânica? Nada, mas vamos atrás, vamos ver. E isso você mostra, não fala, você entende? Algumas coisas que vocês falaram que são muito importantes, né? Tudo é importante, na verdade. Algumas coisas chamaram mais a atenção. Eu acho que com o Step 1 se tornando Pass or Fail, né? Então aí ficou um pouco mais difícil pro Old Graduate, né? Porque você perdeu um parâmetro objetivo, que era a nota, então o Old Graduate podia ali estudar, tirar um 270 no Step 1, e aí ele poderia ser chamado para entrevista, né? Porque é um parâmetro objetivo, né? E agora você não tem esse parâmetro objetivo, é só um Pass or Fail. Tem no CK, tudo bem, mas antes você tinha 2 notas, né? Então talvez isso tenha influenciado para ficar mais difícil, associado a um aumento no número de pessoas que está aplicando, porque a partir do momento que você tem uma prova, que era uma prova chata de estudar, ela é uma prova chata de estudar, ninguém que está estudando anatomia, bioquímica, microbiologia, mas a partir do momento que você tira a pressão por uma nota, e você só precisa passar nessa prova, talvez você aumente a quantidade de pessoas que vai fazer a prova, que vai aplicar no processo. E a gente tem que entender que, querendo ou não, o USMLE, o ICFMG, o NBME, eles lucram muito com isso. Eles fazem muito dinheiro com prova, com application, com pathway, com tudo. Então, eles lucram com isso. Então, eles querem mais aplicantes ali, né, naquele processo, né? Sobre a questão do mentor, você tem que encontrar o mentor certo, né? Às vezes é um golpe de sorte. Às vezes tem mentor que no papel é maravilhoso, mas que no dia a dia ali não é, né? Ou não vai te ajudar, não vai vestir a camisa, né? Hashtag Team Ito, né? Então o cara precisa vestir a camisa, né? Porque senão não adianta, você vai ficar um ano ali, a gente conhece história de pessoas que tiveram perrengues com orientadores, que não eram com mentores, que não só tiravam proveito, na verdade, da pessoa. A gente teve aqui o Júlio da psiquiatria, contou a história dele, e tantos outros que a gente conhece também que tiveram problemas, mas você precisa, de certa forma, ter esse golpe de sorte de um mentor que ele não só vai vestir a camisa, mas que ele entende do processo
e que ele sabe qual é o caminho que a gente, como old grad, precisa, qual é o caminho que a gente precisa traçar para a gente, para poder dar match, né? É aquela história, due diligence, pegar o telefone, ó, tem aqui um candidato aqui, ó, fulano de tal, muito bom, cara isso, não sei o que e tal. E outra coisa importante, que volta e meia eu falo no podcast, principalmente na especialidade cirúrgica, que tem essa disciplina mais militar, né? É que quando eles pegam uma pessoa assim, feito o William, ou, sei lá, feito eu, que a gente já fez residência, então eles ficam pensando, esse cara, ele vai aceitar uma ordem de um chief que sabe menos do que ele, que tem menos experiência do que ele, né? Como é que vai ser esse... Talvez tenha até te perguntado isso em alguma entrevista. Como é que vai ser você na residência? Você já é urologista formado, né? 100% delas, todas elas. Era a primeira pergunta. Né? O cara já começa, eu tô pensando aqui, você já tem experiência prévia, já opera sozinho, como é que você vai lidar com residentes que com certeza têm menos experiência que você? Todas elas. E, de novo, na entrevista, lógico, você só vai falar, só que aí que vem o papel do seu mentor na sua carta de recomendação, o que está escrito lá. Eu não li nenhuma delas, mas o pessoal, bom, deve ter gostado, né? Porque nessas horas você deve falar qual é a sua estratégia. No meu caso, eu falava, bom, eu sou urologista, sim, tenho mais experiência clínica que os outros, sim, mas em outro país, em outro sistema, outra cultura, eu estou aqui para reaprender tudo de novo. Não estou falando que eu preciso estudar a anatomia da pelve de novo, mas eu preciso estudar como é que funciona o sistema de saúde americano, com certeza. Eu preciso saber como é que funciona uma ward de vocês, que eu nunca pisei em uma, não sei como é que é. Eu preciso saber como é que funciona a relação de PA, nurse e o residente, que eu não tenho isso no Brasil. É outra coisa completamente diferente. E acredito que não é pelo menos essa é a minha opinião, posso estar errado, mas não é com um fellow de 1 ano que você vai conseguir isso e praticar com excelência nos Estados Unidos. O grau de exigência em relação a boards também, se eu for fazer o board americano com o que eu sei de urologia hoje, jamais vou passar, não vou conseguir. Tem que me preparar muito e eu acho que a residência vai ser um bom caminho para isso. Enfim, vários outros jeitos de explicar isso. Por exemplo, quando eu vim aqui fazer pesquisa no Kansas, eu gosto de me colocar numa posição inferior à dos residentes, não importa o ano, trabalho com todos os residentes de todos os anos aqui, e a gente teve uma relação super boa em relação à produtividade. Eu não era o cara que chegava assim, olha, eu sou fellow formado, você é residente, faz isso aqui que a gente está precisando para mês que vem. Não, você consegue fazer? Não consigo fazer porque está apertado no trabalho agora e tal, então não, eu vou fazer e tal, nem que eu tenha que ficar de madrugada aqui fazendo, não tem problema. Então, de novo, mostrar esse grau de flexibilidade e o que você consegue lidar com o povo americano, porque afinal a gente está querendo vir para o país deles, eles estão corretos em fazer esse filtro mesmo, minha opinião, vai te colocar, vai fazer você se destacar em relação aos outros. Maravilha. Então, o William, ele deu match, né? Ele vai começar agora em julho. É julho que começa a residência? Parece que é mid-June. Eles me mandaram as datas ainda, mas parece que é no meio de junho. Mas eu e as meninas aqui já estamos, né? No dia a dia aí sofrido, né? Eu chego em casa, dói as costas, dói os pés, dói tudo, né? Então, eu queria saber, e até para vocês falarem aí pro William, a vida do old graduate, né? Como residente, né? Eu falo muito com minha esposa aqui porque é um choque de gerações. Eu sou pelo menos 10 anos mais velho do que meus co-interns. Então, várias vezes eu vejo eles saem, é bar, é restaurante, é nightclub, e no outro dia o pessoal tá lá na residência, eles me chamam, eu faço, cara, eu tenho 38 anos, eu preciso dormir 6 horas antes de trabalhar. Eu não tenho como dormir 1 hora e ir para o trabalho, não. Essa lição eu aprendi muito tempo atrás. Você ainda vai aprender essa lição. Né? E aí há esse choque cultural, né, de gerações com o pessoal, mas a gente se dá super bem. Eu queria saber da experiência das meninas na residência, né? Vocês têm um pouco, já trabalhavam, o Carol já era oftalmologista no Brasil, a Ariana já trabalhava dando plantão no Brasil. Então eu queria saber dessa experiência de vocês na residência em si.
Rapaz, o meu choque não foi... Além do choque de gerações, eu tive um choque de clínica, porque eu sou intern e no Brasil, o oftalmo é uma residência de acesso direto, são 3 anos, e eu fugia da clínica médica como o diabo foge da cruz, porque eu não gostei. E aqui eu não tive jeito, eu dei match num programa que é joint, então o meu intern year é de clínica médica. Então eu tive esse choque também. Eu vou falar desse primeiro, depois eu falo do choque de gerações. Então eu cheguei lá, né, assim, claro, sempre humilde, e com o meu estetoscópio que eu não usava há 10 anos. Mofado já, né? Quebrado. Tipo, sabia nem de que lado botava, né? Não, isso até... Olha, gente, isso eu até lembrava. Mas eu confesso para vocês, assim, a minha primeira rodada no intern foi na neurologia. O que tem a ver com oftalmologia, né? Neurooftalmo e tudo mais. Mas e o resto do corpo, gente? Eu passei, assim, a semana antes de começar, juro por Deus, no YouTube revisando o exame neurológico. Tinha 10 anos que eu não fazia isso, gente. Então, assim, foi um choque. Ainda tá sendo, né? Minha primeira rodada de Words, então, foi tenebrosa. Eu quis desistir todos os dias da primeira semana. Foi muito ruim, até porque meu primeiro Words foi no VA, no Veterans Hospital, e assim, tudo lá funciona diferente, porque é um hospital governamental, é diferente, sabe? Assim, acho que se assemelha um pouquinho mais ao SUS que a gente tem no Brasil do que um hospital privado aqui. Mas, assim, tem muitas coisas que eu nunca tinha precisado fazer, lidar com serviço social, sabe? Assim, coisas que realmente são muito diferentes. Para mim foi muito diferente, foi um choque, assim. Mas a gente se acostuma, gente. A gente tem que ter humildade, tem que ter flexibilidade também. A gente vai dançando conforme a música e as coisas vão se ajeitando. Em relação ao choque de gerações, eu vou falar bem a verdade, assim, eu fui muito feliz no sentido de que todos os meus senior residents foram ótimos até agora, não só na oftalmo, porque eu estou rodando na oftalmo agora, no meu intern year eu tenho 3 meses de oftalmologia e o restante é na clínica médica. Mas os meus residentes de clínica médica, eu sempre me introduzi assim, falei assim, olha só, além de eu ter dado match em oftalmo, né, que é para eles já sentirem o drama de que eu não gostava de clínica médica, né, assim, para bom entendedor, um pingo é letra, né, gente? Olha, além de eu ter dado match em oftalmo, eu já sou oftalmologista. E aí eu contava assim brevemente, eu sou muito old grad, IMD, eu não estudei nos Estados Unidos, eu não frequentei wards nos Estados Unidos, nunca, exceto tá sendo a minha primeira vez. Se você tiver um pouquinho de paciência, eu vou trabalhar duro e tudo vai se ajeitar. E assim, realmente eu não tenho do que reclamar, todos foram muito tranquilos comigo, todos foram muito pacientes, porque além de, assim, não precisa me ensinar medicina exatamente, isso é uma coisa que a gente abre um livro e a gente se vira, né, gente? Mas assim, me ensinou a usar o CPRS, que é o EMR do VA, me ensinaram a usar o app, que até hoje eu não sei usar totalmente ainda. Eu sei onde procurar a informação, mas eu não sei onde colocar as informações. Eu fazia pesquisa, usava o Epic antes, mas nunca precisei escrever notes no Epic, né? Me ensinaram o Cerner. Infelizmente, eu tenho 3 EMRs diferentes para lidar no meu intern year. Aliás, na residência toda, né? A gente cobre muitos hospitais. Então, assim, apesar do choque de gerações, eu não tenho do que reclamar. Os meus residentes da oftalmo, assim, a gente acaba tendo uma relação um pouquinho mais próxima, né? Eu tô com eles agora, e realmente todos eles são muito mais novos do que eu, até o mais velho deles é bem mais novo do que eu. Alguns têm filhos, mas todos homens, né? São todos pais, não tem nenhuma mãe lá, então eu me sinto um pouco, não deixada de lado, isso realmente não é real, mas assim, eu me sinto diferente, né? Porque além de eu ser mais velha, né? Além deles saberem que eu já sou oftalmologista, eu tenho uma filha, né? Então, assim, eles saem com alguma frequência e eu não consigo acompanhar todos. Às vezes eu vou, né? Mas nem sempre. Eu também preciso dormir um pouco mais do que eles, especialmente porque eu tenho uma filha e ela me acorda muito cedo todos os dias. Então, assim, eu acho assim, eu tive esses 2 choques, assim. Mas as coisas se ajeitam, sabe? Eu não acho que o old grad ele precisa ter isso em mente como um empecilho para
para fazer uma boa residência aqui nos Estados Unidos, não. Assim, acho que os primeiros dias são um pouquinho mais difíceis, mas as coisas se ajeitam. Ari? No meu caso, eu não senti muito, não. Graças ao meu skincare, ninguém sabia que eu era muito velha. Mas no fim, né, não tem como ficar escondendo essas coisas, né? Eu tenho alguns co-residents nos trintões também, né? Eu não sou a mais velha. A gente teve um caso, foi a primeira vez que no meu programa tem muito Caribbean student, que são americanos que foram fazer medicina no Caribe e voltaram, né? E a mais velha, assim, tem um pessoal da casa dos 20 ainda, né? Metade dos 20 para final dos 20. Tem um monte de gente na casa dos 30. E aí tem uma das minhas co-residents, ela tem 56 anos. Ela era nutricionista, PhD em nutrição, nutrição especializada em paciente cirúrgico, principalmente bariátrico, e o sonho dela era fazer medicina. Ela era de família portuguesa, e o pai, toda aquela coisa, não, medicina não é para mulheres, né? Façam alguma coisa mais sossegada, porque você tem que casar. No final, casou droga nenhuma, quis e fez medicina e está lá com 56 anos fazendo residência. Então, assim, eu não me sinto tão velha porque eu não sou a mais velha, mas sim, o pessoal ainda tem essa mentalidade, a maioria sai para beber, essas coisas. Eu vou de vez em quando, né, para não ficar chato e tal, mas assim, eu não senti muito. Eu dei sorte que eu tenho um grupo de amigos muito bons, né? Uma rede de apoio mesmo na residência que foi muito boa, então não tive muito o choque de gerações, assim. Sou muito criançona mentalmente também. Recuso a ficar velha, recuso a crescer, Peter Pan. Não, mas eu não senti muito, não. E quanto ao treinamento, eu não fui treinada no Brasil, né? Eu fiz a faculdade só e comecei a trabalhar. E aquela coisa, né, de aprender na marra mesmo, né, dando plantão, longe de saber coisas assim na ponta da língua, porque a gente sabe que precisa assim de um treinamento formal, né, para a gente se criar como médico, né? Então a gente dando plantão a gente aprende lá na marra, né? Mas quem dá plantão de porta sabe que sabe, tem que saber um pouquinho de tudo, né? E aí, mas me ajudou muito, por exemplo, a minha experiência de plantão no Brasil me ajudou muito a triar, sabe? Eu percebi que eu tenho muito faro para pacientes que vão descompensar, sabe? Então, tem, por exemplo, tem co-residents que às vezes são um pouco mais, apesar de saber muita coisa de livro, são um pouco mais inocentes na parte prática, sabe? E para mim eu sinto cheiro de coisa que vai dar errado, entendeu? Fazendo esse paciente aqui, ó, em 2 horas vai estar entubado. E aí entendeu? Então, isso aí é graças a plantão que você vê 60 pessoas, 65 pessoas por dia, entendeu? Dando um plantão de 12 horas. Mas eu não senti muito choque de treino, porque eu fui treinando, essa é a primeira vez que eu faço residência mesmo, né? Mas uma coisa que foi realmente difícil, mais difícil para mim, foi o que a Carol falou, ser treinada eletronicamente, né? Fazendo total, 100% escrevendo aquele repetitivo, aquela evolução repetitiva todos os dias, né? Uhum. E aí ter que aprender. Eu também tenho 3 EMR, se pensar, porque eu tenho o de outpatient, né, da clínica, e aprendi o meu é o Meditech, que é bem simplão, mas não deixa de ser uma coisa eletrônica que a gente tem que aprender também. E para os estágios fora que eu fiz é o Epic, né? E o Epic muda de um lugar para outro também, porque cada instituição tem o seu pacote Epic, né? Então, quando eu vi aquela coisa toda colorida lá na minha frente, fiquei um pouco enjoada, sabe? Aí eu falei, nossa, quantas cores, gente. É muita informação na tela, né? Um pouco complicado isso aqui, sabe? E aí, mas você aprende, assim. É legal que você pode trabalhar em vários lugares. Quanto mais posição, aprender dói, né? Mas depois ajuda bastante ter essa versatilidade de trabalhar em outros lugares. Mas sim, eu preciso dormir também, cansada. Muitas vezes eu penso em desistir várias vezes, gente. Não tem esse negócio de
rede social de, eu adoro, que a gente estava até brincando antes de começar o podcast, adoro muito aprendizado, muita alegria, estou aqui acabada, destruída, descabelada, mas vamos lá, vamos aprender, é isso aí. Não, é tipo, várias vezes eu tenho raiva, tenho vontade de ir embora, tenho vontade de apertar o botão, entendeu? Tipo, autodestruição, não quero mais fazer nada, sabe? Às vezes eu tô feliz, contente nessa coisa de, as coisas estão dando certo, né? Tem aquele feedback sei lá, por exemplo, alguém te elogiou, isso aqui, você manejou um paciente bem, essas coisas são todas assim, dá um pouco de boost, né, no ego e tal, mas muitas vezes eu falo, poxa vida, né, o old grad tem que filtrar o tempo todo, né, a pessoa que eu digo old grad porque a gente tá cansado também, né, já tá na hora de aposentar, às vezes eu falo assim, já deu, gente, precisa aposentar. A gente tem muito essa coisa de tentar filtrar, assim, é uma hora que quem vem para cá para os Estados Unidos depois de um caminho muito longo, por exemplo, no meu caso, eu ainda quero fazer fellowship, sabe? Muitas vezes eu penso assim, vale a pena? É um momento, você vai se sentir um pouco depressivo por causa disso. Toda hora você vai se perguntar, mas vale a pena? Às vezes não vale, tá? Às vezes não vale, mas você ainda vai, entendeu? Então, ainda vai mesmo assim. Porque ego é uma coisa difícil de deixar, sabe? É muito complicado deixar. E eu sou muito sincera com isso, sabe? A gente baseia muitas coisas, a gente acha, às vezes, que é só por gostar, só pela excelência, mas tudo isso é muito regado a ego, sabe? E é muito difícil deixar o ego silenciado, né? Então, o old grad vai sofrer um pouco com essa disputa, né, na cabeça, assim, de continuar até o fim. Não, eu quero fazer isso, aquilo e depois PhD, mas você não tem mais 20 anos de idade, né? Você tem 30, 35, 40, né? Mas tem gente que vai e faz a coisa toda. Eu ainda estou pensando, sim, mas muitas vezes eu falo, por que não só hospitalist ter um estilo de vida um pouco melhor, ganha bem e vamos call it a day, sabe? É isso aí, né? Mas eu ainda estou naquela, não, né? Eu fiz todo esse caminho, construí todo o meu currículo em gastro, para quê no final, entendeu? Mas isso aí é uma discussão para outro podcast. Mas eu acho que tem muito esse conflito, sabe? Assim, até onde eu vou depois de tanto tempo que eu estou na batalha, sabe? Eu acho que isso a gente enfrenta o tempo todo. Isso é uma coisa que eu sofro, por exemplo, durante a residência. Só queria adicionar uma coisa, que não estou falando que os fresh grads não têm isso, mas a gente que é old grad, essa questão da dificuldade e persistência, a gente está aqui por um motivo que é muito forte, assim, todos nós vamos ter, inclusive os fresh grads, mas os old grads, a gente tem um motivo muito forte, assim, que não deixa a gente, não, eu não vou. A gente pensa em desistir, eu também já pensei, não vou mentir, várias vezes, pesquisa que eu estou fazendo aqui, você senta com 1, 2, 3, 4, 5 pessoas diferentes, vou aplicar para residência, como é que é o teu currículo, quais são o seu background, aí o pessoal fala, isso aí, eu escutei muito, this is very unlikely, muito. Mas a gente tem um motivo maior e isso faz a gente continuar andando. Eu acredito que a gente tem que usar essa mesma garra ou os motivos para, quando chegar a essas dificuldades, levar para frente. Né? Porque eu tenho certeza que bom, a gente já fez residência prévia, tem 2 alegrias na residência. Uma é o match e o outro é graduation day. Né? Com certeza. Com certeza. Olha, eu lembro que eu terminei minha residência no Brasil e a gente tem o grupo do WhatsApp da residência, né? Tá lá e, querendo ou não, você tá ligado o tempo todo, porque o pessoal tá na noite, assim, na enfermaria, vai mandar informação, aquela coisa, então você tá ali. Cara, eu terminei a residência na sexta-feira, fim de fevereiro, e sábado era o carnaval. Então, de sábado a quarta, né, o carnaval. O que é que eu fiz? Eu desliguei o meu celular por 48 horas. Foi o maior sentimento de liberdade que eu já tive na minha vida, né? Porque a residência era isso, era mensagem o tempo todo que eu recebia. Ontem eu fiz uma aula com os alunos do curso, não foi bem uma aula, foi uma conversa, né? Foi uma conversa assim, de 1h30 para entender as dificuldades que eles passam, para eles, né, tudo mais, né? E assim, dar umas dicas de estudo, etc. E eu abri a aula falando assim, você vai estar motivado menos de 5% do tempo. O que importa não é você estar motivado, é você ter disciplina. É isso que importa. Disciplina é fazer o que tem que ser feito, mesmo que você não tenha vontade de fazer. Então, eu
comecei falando isso para eles, porque eu acordo, eu não vou estar, meu Deus, hoje eu vou para enfermaria de trauma, que delícia. Não, não é. É sofrimento, meu amigo. Às vezes eles te escalam no fim de semana, 40 pacientes, você sozinho, como intern, você sozinho, você vai escrever 40 notes, entendeu? No trauma. Então, assim, ninguém acorda e faz, adoro esse desafio. Não, eu quero estar em casa com a minha esposa, sabe, curtindo, passeando, sabe? Esse desafio aí, meu amigo, é muito grande. Comendo food truck do árabe. Eu quero comprar a batata frita ali do food truck do árabe, que infelizmente a gente se mudou, né, e não está mais aqui perto. Não está mais aí. Né? Eles falaram que agora vão para o DoorDash, estou aguardando ansiosamente por esse momento. Então eu quero tomar minha cerveja, eu quero comer a batata frita ali do food truck, sabe? Ver um filme, ver uma coisa com a minha esposa. E realmente você pensa em desistir tanto enquanto você está estudando no processo, fazendo as provas e ouvindo esses feedbacks. Muito difícil, né? Cara, tu já tá formado há tanto tempo aí, tu vai começar a fazer dinheiro quando? Eu ouvi isso, o cara chegar para mim e falar, quando é que você vai começar a ganhar dinheiro? Né? Ou então o pessoal falando, você tem vergonha não? Você está ainda, né, fazendo residência, você já está aí com tal idade e tudo mais. E você pensa em desistir tanto durante o processo quanto quando você já é residente, né? Porque você faz, caramba, cara, a vida é uma só, tô aqui, é um inferno, é isso, é aquilo, essa dificuldade toda e tudo mais. Eu podia estar curtindo minha esposa, o Carol curtindo a filha dela, o marido dela, a Ariana curtindo o maridão dela também, sei lá. E eu podia estar trabalhando com a indústria, né? Eu podia estar fazendo outra coisa, né? Eu podia estar trabalhando só como pesquisador, etc. Então, todos esses pensamentos passam pela cabeça da gente, não tenha dúvida, todo mundo, isso passa, porque o tempo está passando, você está ficando, a gente já tem uma certa experiência, já é mais tarimbado, digamos assim, e tudo isso eu acredito que passa na cabeça da gente. Eu brinco com meus colegas, assim, né, eu falo lá na residência, né, eu falo, cara, eu não vejo a hora de me aposentar. Somos dois. Somos 4, talvez. Já joguei o William aí no meio. Opa. Diego, posso falar 2, 3 coisas? Eu nem sei, eu vou falar, não vou fazer igual a Carol, tenho 3 coisas para falar, porque eu já esqueci. Eu também tinha 3 coisas para falar, nem sei mais, já não sei nem a primeira mais. Ela o cérebro da mãe residente. Eu não tenho, minha memória se foi, mas assim, uma coisa que, só para jogar assim, são assuntos, eu sei que já está dando tempo, mas para quem vem para cá, né? Pode ser old grad ou não, mas vamos dizer nos old grads, né? Puxando o gancho do que o William falou, assim, da geração, né? Do pessoal que não quer, acha que as coisas vão vir fáceis e tal, né? Pesquisa, como a Carol falou, assim, ter um canal de pesquisa, não é nem só assim as publicações estarem lá no papel, então tá tudo certo. Não, estar em atividade para que você esteja exposto a um grupo que vai te avaliar e fazer as conexões e acreditar em você, né? Não espere que esse tipo de pesquisa seja paga. Se for, ótimo, mas muito, muito, muito frequentemente não é paga. A minha não foi paga. A maioria das pessoas que eu conheço não tiveram salário. Então, eu vendi o almoço para comprar janta. Eu no Brasil, dava plantão, voltava, vinha aqui, trabalhava de graça, voltava para o Brasil, era uma coisa assim, de doido, sabe? Fazia meus rodízios, observership, tudo pagando do meu bolso mesmo. Então, assim, é uma coisa que você tem que planejar e saber que você vai perder 500 vezes antes de ganhar uma coisa, entendeu? Então, é uma pancadaria mesmo, assim. Então, eu gastei muito dinheiro até dar certo. Entendeu? Tem gente que dá sorte, assim, mandei 500 e-mails, achei alguém que pagasse. Eu não fui essa pessoa, entendeu? Talvez eu fosse mais inocente, menos agressiva na época, talvez eu tivesse, porque o meu marido estava aqui, eu não queria expandir para outros lugares, tinha uma região limitada geográfica que eu precisava ficar, e de fato foi o meu caso. Então, e onde eu arranjei estágio foi de graça mesmo, eu tive que trabalhar de graça, né?
Então, essa é uma coisa que assim, não, para as pessoas não ficarem decepcionadas, assim, mas o fulano conseguiu e eu não vou conseguir, por quê, né? Então, porque é a regra não conseguir, entendeu? Essa que é a verdade. A regra é não ser pago, né, para fazer pesquisa. E aí, claro que eu esqueci as outras coisas que eu ia falar, entendeu? Em compensação, eu lembrei da minha. Exatamente. Então fala aí a sua que eu vou lembrar a minha aqui, Carol. Gente, desculpa, mas é só porque eu realmente acho que é uma coisa importante para a gente falar aqui para o Old Grad. Na verdade, é uma coisa que serve para todo mundo, mas eu acho que principalmente para o Old Grad. Às vezes a gente fica pensando assim, eu estou no Brasil, eu já sou formado, eu já estou trabalhando, eu sou muito bom no que eu faço, sabe? Eu quero ir para os Estados Unidos, mas eu quero ir para Harvard. Eu vou para os Estados Unidos, mas eu quero ir para Stanford. Obrigada, é isso aí. Eu quero para os Estados Unidos, mas eu só vou se for assim no creme de la creme. E não é assim que funciona, né? Assim. Não é. Então eu acredito, com certeza, assim, eu tenho algumas coisas no meu currículo, assim, na minha vida, né? Que eu tenho certeza que me ajudaram a dar match na residência aqui. Mas uma dessas coisas, com certeza, foi ter aplicado broadly. E todo mundo que vem me perguntar, eu falo isso, assim, se você está vindo, né, seja fresh, seja old, mas é sempre mais difícil para o old grad. E você quer ficar numa região específica, sabe? Seja para ter a sua oportunidade de research, seja para, né, dar match na residência, enfim. Saiba que vai ser mais difícil. Então, assim, a gente também tem que ter esse jogo de cintura, sabe? Eu acabei dando match num local que eu nunca tinha pisado. O que é muito interessante também, porque eu, pelo menos na oftalmologia, das pessoas que eu conheço de ter conversado, né, assim, as pessoas acabaram dando match nos locais onde elas estavam fazendo pesquisa. Porque, assim, você pensa, é um pouco mais fácil, as pessoas já te conhecem, né? Assim, o seu mentor, teoricamente, está ali, né? Aquelas pessoas vão... pelo menos deveriam, né, ter um pouquinho mais de vontade que você permaneça no serviço, já que eles te conhecem, sabem como você trabalha, enfim, conhecem, né, seu work ethic, etc. E eu não dei match em nenhum dos dois locais onde eu fiz pesquisa. Eu fui dar match e quem tá no Facebook lá sabe que não foi uma das minhas primeiras opções, mas eu só apliquei para lá porque eu apliquei broadly. Eu sabia que as minhas chances iriam... Especialmente oftalmologia, porque não existem muitos programas de oftalmo disponíveis nos Estados Unidos. Então, assim, eu apliquei para quase todos. Eu realmente só retirei os que eu não queria fazer de jeito nenhum e não foi por localização. Foi por outros motivos, porque o programa tinha 6 anos de duração, o programa tinha um MBA junto, o programa, sabe, tinha algumas particularidades que eu realmente não queria. Mas de todos, eu acho que eu retirei, assim, 3 ou 4 e eu apliquei para todos os outros. Então, essa era a minha segunda coisa, assim, ter esse jogo de cintura realmente aumenta muito as suas chances de dar match. Carol, você lembrou exatamente do ponto que eu queria falar, que eu não sei porque que a gente esqueceu esse ponto, assim, bloqueou total, mas então, e outra coisa completando, assim, não é porque, para ser bem treinado, você não precisa ir para lugares topzeiras de nome, não precisa. Se você for treinado em um lugar que seja bom, mas que não tenha um renome, que não seja um hospital, um programa conhecido, assim, de mídia, não necessariamente você não vai trabalhar num lugar topzera, entendeu? A coisa mais comum que eu vejo aqui, a gente se formando em locais comunitários e vai depois trabalhar aqui na minha área de New England. Agora vai para Harvard. Gente, a gente tem um pensamento mágico com Harvard. Harvard são hospitais, entendeu? É tipo Hogwarts. É tipo qualquer... exatamente. São hospitais lá, tem uma vaga de emprego, as pessoas aplicam. Quem trabalha em hospitais da Harvard não são pessoas que só se formaram na Harvard ou Stanford, nada a ver. Nada a ver. O meu marido é um exemplo mesmo, que ele fez um programa afiliado, comunitário afiliado à universidade, e agora ele trabalha na Brown, entendeu? E é considerado um dos melhores hospitalistas de lá, e os residentes adoram ele. Então, assim, não tem nada a ver. E outra coisa, muitas vezes brasileiros vêm para cá com o intuito de ficar em carreira acadêmica no matter what, e depois, e você tem que saber, eu só falo assim, você quer carreira acadêmica? Não, venha e conheça. Depois você me diz se você quer mesmo.
entendeu? Porque são carreiras complicadas, difíceis, não no sentido de assim, nossa, que difícil chegar lá, não é isso. É um caminho que você deixa sua blusa, deixa sua calça, deixa seu sapato, entendeu? No meio do caminho, deixa sua vida no meio do caminho, se dedica muito, entendeu? Do seu tempo, investe muito tempo, não necessariamente o retorno, não é tudo dinheiro, mas só falando assim, é uma realidade, ganha menos. Quem faz carreira acadêmica, E trabalha trabalha muito mais e ganha muito menos. Então, assim, isso é fato. Se as pessoas estão bem com isso, estão felizes com isso, ótimo, então faça. Mas não essa coisa que, agora, se a pessoa veio aqui assim, eu vou trabalhar, sei lá, em Stanford, publicando muito com meu office de chefe de pesquisa, e vou ganhar milhões, tá? Não é realmente a realidade. Quanto mais acadêmico você vai em medicina, menos dinheiro você faz e mais trabalho você vai fazer, entendeu? E mais demanda, mais vão cobrar de você, inclusive. Então, assim, isso é fato. Eu estava em carreira assim, fazendo pesquisa básica, Carol vem de pesquisa básica que eu sei também, nós sabemos muito bem de como é o outro lado da moeda, entendeu? Só um porém aqui que eu acho muito importante dizer, gente, se vocês derem match em Yale, em Stanford, em Harvard, cara, eu vou amar. Sair do Brasil lá da... Sabe, não estou falando que é ruim. Pelo contrário, é maravilhoso. É maravilhoso, maravilhoso. Tão feliz de ver, assim, vários brasileiros, a maioria fresh, mas que sejam old grads, não me importa, dando match nesses lugares dos sonhos, sabe? Assim, eu acho maravilhoso, maravilhoso. Eu só estou dizendo que aumenta as suas chances se você não tiver na sua cabeça que só pode ser esses lugares. E a sua vida não vai dar errado. E a sua vida não vai dar errado se você for para outro lugar. Você vai ser bem formado, você talvez passe um pouquinho mais de perrengue, talvez as instalações não sejam fancy, né, como esses outros locais, mas nada impede que você faça um fellowship nesses locais depois, e nada impede que a sua qualidade de vida seja maravilhosa, como a Ari falou, e eu assino embaixo, carreira acadêmica aqui é diferente do Brasil, tá? Assim, a galera trabalha muito mais e ganha menos do que na private practice, por exemplo, mas isso é gosto. Eu confesso que eu tenho dedo podre, gente. Eu confesso logo, eu tenho dedo podre, eu gosto de academia. Mas, assim, hoje, com filhos, sabe, com uma filha, estou pensando 2 vezes em fellowship, estou pensando 2 vezes se eu quero realmente continuar a carreira acadêmica. E acho que tem possibilidade de ser muito feliz, sabe, nas duas coisas. Gente, se vocês quiserem ir para Harvard, por favor, vão para Harvard, tá? Não estou falando para não ir, não. Mas realmente é mais difícil. Eu queria ecoar o que vocês estavam falando, no sentido assim, eu poderia até abrir um áudio, um dos primeiros áudios que o Diego me mandou um dia, ele falou assim, cara, o IMD é marcado com ferro em brasa na testa. Me falou, eu lembro disso até hoje. Eu diria que o segundo ferro em brasa é ser o old grad. Então, assim, por mais que você deve sonhar, por mais que você deve sonhar, e se esse for o seu objetivo final, busque mesmo, mas a gente tem que ser realista ao ponto de que os estudantes americanos topzera mesmo, eles se matam para entrar nesses lugares grandes, às vezes eles até abrem mão de dar match em outro lugar menor para fazer pesquisa e depois no outro ano fazer uma Yale, Harvard, Cornell da vida, mas a gente tem que ser realista e que, assim, posso estar falando besteira também, mas a gente comparar o interior dos Estados Unidos com qualquer hospital top do Brasil, não tem nem a menor comparação em termos de tecnologia e recursos que você tem para fazer o que você bem quiser. Só para fazer um contraponto em relação à pesquisa, o que me ajudou muito, eu acho, na minha aplicação foi você ter um plano bem estabelecido do que você quer. Então, no meu caso, eu quero carreira acadêmica e saber mostrar isso na sua entrevista de forma clara. Então, ele vai perguntar para você, assim, como você se vê daqui 5, 10 anos? Se começar a dar aquela enrolada, assim, não sei, depende do meu visto, minha esposa, não sei o quê, isso aí o cara já vai... Ainda mais especialidade competitiva igual a gente aqui, assim... Ele vai ver isso, não vai ver com bons olhos, você não tem um plano traçado. Uma vez eu tive uma aula com o pessoal daqui sobre leadership e o cara falou assim, eu nunca tinha pensado nisso. Se você não sabe onde você vai
onde você quer estar daqui 5, 10 anos, como você vai traçar um mapa e o que você vai fazer no meio caminho até chegar lá? Você vai deixar o sabor da vida e que seja o que Deus quiser? Você pode fazer isso. Mas qual que é a chance de sucesso? Nos olhos dos americanos, eles acham que não, tem que ter um plano bem traçado. E isso eu acho que é muito importante deixar claro durante a sua aplicação. É verdade. Eu fiz uma lista das coisinhas que eu tenho para falar, para não esquecer. Então, fiz uma lista, tem alguns tópicos para comentar. Existe um documentário muito bom, chamado, acho que é Operation Varsity Blues. O merchan aí, mas esse eu recomendo para todo mundo. Que uns anos atrás houve uma denúncia sobre uma pessoa que ele preparava os estudantes do high school para entrarem nas faculdades. Então, ele cobrava, e ele tinha envolvimento com algumas universidades, a porta de trás da faculdade, né? Então, a pessoa pagava, ele fazia, olha, minha porta de trás na Harvard é $1,5 milhão, né? Então, o que é que ele fazia? Ele pegava esses alunos e muitas vezes colocava eles como um esportista de um esporte não tão popular, como polo aquático. Então, filmava o menino lá na piscina e tal, para justificar que esse menino ia ganhar uma vaga lá, uma bolsa, ou alguma coisa assim. Então, no final desse documentário, um dos policiais lá do FBI fala assim, olha, ou é alguém do sistema educacional, alguém fala lá no final, não lembro quem, fala assim, olha, os Estados Unidos, aqui existem mais de 300 faculdades, né, universidades, né? Existem faculdades muito boas, você não precisa estar indo só pensando só nesses lugares, sabe, de Yale, Harvard, Stanford. Você pode ter educação muito boa em inúmeras faculdades, né? E eu recentemente tive uma conversa com um pai de aluno, né? Que essa é a minha história, o sonho da Harvard, né? O sonho da Harvard, e eu reproduzi para ele, olha, aqui existem 300 programas de residência médica em cirurgia, e a pessoa não precisa necessariamente ir para Harvard. Ele vai ser muito bem treinado, vai conseguir um excelente fellowship, vai ter uma excelente carreira fazendo a residência dele em outro lugar, e que ele vai ter até mais chances de dar a match, né, em esses lugares. E até na parte da pesquisa, eu fiz pesquisa aqui no Montefiore por 2 anos, antes de dar a match aqui mesmo, e eu era o único Research Fellow do departamento. Então, quando eu comecei a produzir, as pessoas começaram a conhecer a minha reputação. As pessoas não me conheciam fisicamente, pessoalmente. Quando eu chegava e me apresentava, eu via muito assim, você que é o Diego. Então, assim, porque elas já tinham ouvido falar de mim. Quando você vai para uma grande instituição, você chega lá, tem um monte de cubículo assim, tem 3 indianos, 2 chineses, 3 japoneses, não sei o quê, os caras tudo PhD e tal. Então, assim, se torna mais difícil de você se destacar e das pessoas te conhecerem naquele lugar, porque se torna mais... O cara sabe fazer tudo ali, pega o SPSS, o R, faz tudo, faz meta-regressão, meta-análise, o escambau. Você, tô aprendendo aqui o que quadrado. Né? Então, isso torna bem difícil. Essa questão de pesquisa não é só fazer pesquisa, é fazer pesquisa que importa, né? Resultado e tal, não sei o quê. Não é aquele carnaval, aquela coisa, né? E é coisa que importa com objetivo. No caso da gente, né? A gente faz pesquisa clínica, né? Eu e o William faz pesquisa clínica, o Carol Ari faz mais pesquisa, mas é uma coisa que é relevante, né? Coisa que isso é muito, muito percebido em entrevistas. E outra coisa, a gente até fez recentemente um comentário no Instagram do curso de pesquisa da gente, que a gente vai ter spoiler alert aqui, a gente vai ter uma turma em breve, falando dessa relação abstract paper, né? Esse ratio. Não adianta ter 200 abstracts e ter 10 papers. Você precisa ser um finisher, você precisa fazer o abstract, apresentou no congresso, faz o paper, publica. Sabe? Não adianta ter 300 abstracts e você está ali com poucos papers publicados. E o último comentário aqui, de acordo com a minha lista, né, que eu fiz aqui, que a Ari tocou brevemente nesse assunto, que é a questão da geração atual,
e está muito acostumada com feedback positivo, né? Então, você não pode criticar ninguém, você não pode criticar nada, você não pode falar nada, você não tem direito a emitir a sua opinião, senão as pessoas caem em cima e tal, você não tem direito a fazer críticas, você só pode elogiar pessoas. Isso cria uma geração que está muito mal acostumada, né? É uma geração que os especialistas do nada, né? Porque assim, eu comentei isso até em outro podcast, eu não lembro se foi o anterior, mas que o caráter é a diferença entre o que você fala de você e os seus resultados, né? Então, e a gente vê diariamente as coisas como são aí, principalmente nas redes sociais, que democratizou, obviamente, e todo mundo tem direito a uma palavra, mas também, ao mesmo tempo, as pessoas vendem aquela coisa irreal, né? E vendem muito bem, e se preparam muito bem para fazer isso, né? Mas é isso. A gente está chegando aqui ao final do nosso podcast, né? Foi um pouquinho mais de 1 hora aqui. Eu queria agradecer a vocês, né? Foi uma conversa, foi muito bacana. Adorei conversar com vocês. E eu acho que esse é o primeiro podcast que nós temos 4 pessoas aqui, 3 convidados, né? Geralmente somos 3 pessoas no total. Eu acho que foi bem bacana, cada um aqui conseguiu colaborar aí. E eu queria agora, como rotina aqui do nosso podcast, só pedir as considerações finais de vocês aí. Parabenizar o William mais uma vez, né, pelo seu feito, né, que não foi nada fácil, né? É muito sacrifício, e as pessoas às vezes olham e falam, pô, não, o cara deu sorte, sabe? O cara caiu lá não sei aonde, e é aquela história, né? Trabalhou aí duro por anos e anos para alguém pensar que ele deu sorte da noite pro dia. Parabéns, e queria aí conselho, William. O que é que você fala aí para aquele cara que está no Brasil, que é urologista, que está pensando em ir para o Brasil ou para os Estados Unidos, e os amigos falam, cara, já é urologista aqui, vai perder teu tempo, sabe? Tu vai começar do zero, né? Qual o conselho que você dá Eu ouvi para esse muito pessoal? Isso, inclusive de familiares meus, assim. Primeiramente, obrigado pelos parabéns, realmente não foi fácil, complicado, todo mundo aqui sabe o quanto a gente sofre por isso. O sonho é muito grande quando você recebe aquele e-mail, congratulations, you matched somewhere, é muito, muito gratificante mesmo. Você vê que todo o seu esforço valeu a pena, e um dos outros motivos, dos milhares que me fizeram vir para cá, foi esse senso de que quando você coloca o esforço em alguma coisa, você batalha, você vai ter a recompensa depois disso. Isso não é necessariamente verdade em outros lugares, e pelo menos na minha realidade, lá onde eu morava, não era. Você poderia colocar o esforço que quisesse, não necessariamente a recompensa viria. Aqui, não é à toa que eles chamam de Land of Opportunity, então você tem que aproveitar as oportunidades que aparecem na tua vida. Em relação ao conselho que eu dou, é o seguinte, tenha essa meta clara. Se você é um old grad, urologista, querendo fazer urologia nos Estados Unidos, é possível. Eu estou aqui para quebrar todo estigma de que não é possível, old grad, não tem US Clinical Experience, você nunca relou a mão em paciente americano, você não tem pesquisa, não, tudo dá para se resolver se você seguir o caminho correto, mas tenha esse objetivo claro. Se você quer vir para cá, não é um sprint de 100 metros, é uma maratona de 2 voltas na Terra, e tem que manter a pegada até você conseguir. Se você conseguir o esforço, as pessoas certas, colocar o esforço e o trabalho e mostrar que esse é o objetivo final, não vou falar que é 100%, mas está quase garantido aí esse sucesso no final. Mas tem que ter persistência, realmente não pode desistir. A gente é old grad, tough skin, a nossa pele grossa aí, a gente aguenta. E mindset é tudo. Se você tem esse objetivo bem claro na sua vida, vem, porque é muito gratificante. Maravilha, obrigado, viu, William? E a gente teve até recentemente podcast, não foi com a Rafa, foi com a Larissa, que falaram assim, não é nem uma maratona, é uma peregrinação. Né? Rafael, que falou isso. É isso mesmo. Carol, suas considerações finais. Então, acho que o William também falou muito bem. Eu acho que para nós, old grad, as coisas são
um pouquinho mais desafiadoras, eu acho, porque a gente já está em outro patamar de vida, no sentido de que, assim, já está fora, né, de ciência básica, até de clínica, quem é subespecializado. Então, assim, é desafiador voltar, estudar aquilo tudo de novo. Então, realmente precisa ter bastante foco, bastante clareza do que você quer para sua vida. Para mim, enquanto eu não tive essa certeza de que era isso que eu queria fazer, foi muito difícil estudar, muito mesmo. Então, assim, clareza no que você quer para você, para sua vida, para sua família. E não tem milagre, não tem caminhos curtos a seguir, realmente não tem. Tem que se dedicar, né? Precisa de um pouquinho de tempo, né? Estudar. Como eu falei antes, se puder estar aqui, é melhor. Se puder vir depois de ter passado nas provas, acho melhor ainda, que você vai ter um pouco mais de tempo para se dedicar e fazer as coisas que você tem que fazer aqui, né? Qualquer experiência que você esteja tendo. Se você tiver green card, vai melhorar a situação, não vou mentir. É impossível? Não é impossível, não é impossível, mas ajuda a ter. Outro red flag aí, red flag. Eu e a Ariana tínhamos, então eu tenho certeza que isso me ajudou a ter entrevistas. Não sei se ajudou no match diretamente, mas certamente me ajudou a ter entrevista, sim. Então, pelo menos é isso que eu penso, assim. Conhecer pessoas aqui é muito importante, ter mentores é muito importante. Se você puder ter um mentor que vai ligar, né, para outras pessoas e falar, essa pessoa vale a pena você entrevistar, melhor. Mas se pelo menos você tiver um mentor para corrigir o seu personal statement, para corrigir a sua papelada toda, para falar, faz dessa forma, faz de outra forma, para fazer uma mock interview com você, eu achei isso, eu tive esse mentor, então isso para mim foi bastante importante. Não esperem, eu acho que assim, é muito silly se você vier esperando favor de outras pessoas aqui, as pessoas não fazem grandes favores por você. A não ser que sejam de seus amigos pessoais, assim, coisas que não necessariamente, né, a gente já consegue, né? Mas é isso, assim, foco, clareza, é possível, a gente está aqui para provar que é possível, é difícil, mas é possível. Só antes de Ari falar as considerações dela, que Carol falou do mentor, e é bom um mentor que ele entenda o processo, né? Que ele saiba as dificuldades do processo. Porque volta e meia você encontra pessoas que estão aqui nos Estados Unidos, mas que não fizeram residência aqui, né? Que eles estão presos àquela instituição, eles até fizeram as provas, mas não passaram pelo processo do MET, ou não estão envolvidos com o processo de seleção de residentes anualmente, e que podem te dar conselhos que não são bons e que podem acabar te prejudicando, falando, é só passar na prova e não né? No Step 1 agora porque é peço feio. Mas, assim, na época que a gente fez prova, não é só passar na prova, tem que ter a nota boa, né? Então, assim, você tem que ter atenção nisso também, porque tem conselho que não é bom e que não vai te ajudar, né? E existem inúmeros tipos de mentores, são vários tipos de mentor. Tem aquele mentor que ele tem poder e vai te ajudar, esse é o melhor de todos. É aquele que vai pegar o telefone, ligar para o Program Director, ligar para o Chair, falar, eu quero esse cara aqui, eu quero eu quero Carol aqui, eu quero Ari aqui, né? No meu programa. E existe aquele mentor que ele tem poder, mas não quer usar, ele não quer gastar as fichas dele, né? Ele quer ficar ali só na boa. Tem mentor que acha que tem poder, né? Acontece, e não acontece nada, não consegue nem uma entrevista para você, né? E tem aquele mentor que, enfim, tá lá na internet falando inteligência artificial. Mas, enfim, Ari, suas considerações finais aqui no nosso episódio. Eu acho, deixa eu pensar aqui, de consideração final, se você, para um old grad, se você quer fazer acontecer, venha. Tenha um inglês bom, invista no inglês. Eu acho que saber inglês é fundamental e nada melhor do que estar aqui. Então, é muito importante estar aqui, fazer um estágio aqui, fazer estágios clínicos, se puder fazer pesquisa, faça. O que o Diego falou é fundamental. Eu fui um caso
de ter um mentor que não foi o mentor que pegou o telefone de maneira alguma. Eu entregava mais do que recebia. De certa forma é justo, mas eu fiquei um pouco decepcionada no final, porque eu fui ajudada por uma pessoa que não foi o meu mentor, né? Assim, se alguém pôs o dedo no match para mim, não foi o meu mentor, foi uma outra pessoa não relacionada, e graças a Deus ele reconheceu o que eu fiz, né? Ele olhou meu currículo, olhou as minhas credenciais e falou, não tem por que eu não ajudar essa pessoa, mas para o meu mentor ele estava numa posição confortável, então ele não precisava, para ele fazer a carta de recomendação já era algo fantástico, entendeu? Então ele fez demais. Então eu diria assim, se você está num ambiente que não é um ambiente que você percebeu que não vai dar muitos frutos, não tenha medo de mudar, entendeu? E vá para outras experiências que até você encontrar o seu meio de que você vai não tocar o coração de maneira emocional, claro, porque a gente tem que mostrar trabalho, mas eu acho que vocês entenderam o que eu falei, assim, até você dar um match com aquela pessoa, entendeu? Um match com o seu mentor, um match com alguém que vai realmente fazer a conexão, porque os grads precisam de ajuda extra, por tudo isso que a gente já conversou aqui. São muitos candidatos e ninguém precisa de mais candidatos, entendeu? Porque tem fresh grads que são tão bons como os old grads. E apesar de ter as suas particularidades, como o pessoal de cirurgia, que quem fez cirurgia antes ajuda, no sentido de que tem o setback, os pushbacks de que, não, você quer ser treinado de novo, não vai ter a disciplina de se rebaixar de novo, tudo bem, tem tudo isso, mas todo mundo sabe que é legal mostrar que, olha, já tem uma bagagem de experiência, entendeu? Então, isso conta, né? Mas muitas vezes, assim, a gente tem que vir com humildade de saber que o que a gente fez para trás, assim, pode totalmente ser ignorado, total, entendeu? Ninguém a última bolacha do pacote, ninguém liga pra gente, ninguém, entendeu? Então tem que ser humilde, trabalhar muito e saber a hora de parar e de começar uma nova jornada com uma nova pessoa, com uma nova experiência, quando você está vendo que a coisa não está rolando, porque você tem que dar um match com alguém que vá te ajudar, que acredita no seu potencial e que vai pegar lá na sua mão e falar assim, olha, eu vou fazer a campanha para você, entendeu? Então é assim que o Old Grad dá certo no final, assim, com uma rede de apoio. Eu acredito que tem que ter uma rede de apoio para o Old Grad fazer dar certo. Isso não é desmérito nenhum, não é demérito nenhum, entendeu? Simplesmente tem tem muita demanda, né? Tem candidato demais e a gente precisa e a gente está sobrando, acho que é verdade. Então fiquem muito felizes de dar match. Claro que ninguém quer dar match num lugar maligno, ruim, nem nada, mas a gente tem que pensar com mindset de que na maioria dos casos o lugar que a gente vai dar match vai dar um bom treino. Então, assim, não é comum ter lugares assim, por mais que você trabalhe muito, até lugares malignos, não quer dizer que você vai estar mal treinado, né? Então, venha com essa coisa de que eu sempre vi o meu match como um privilégio de eu ter uma licença para trabalhar nos Estados Unidos, entendeu? Como médico, é assim que eu vejo. É um passaporte para um emprego aqui e também para a minha cidadania e tudo mais. Então, é mais do que fui para tal programa, é mais do que isso, é uma mudança de vida, realmente. É o trampolim, né? É o trampolim para um outro tipo de vida completamente diferente, entendeu? Então, é assim, eu acho que é essa mentalidade que os IMGs e os Old Grads, ou até Fresh Grads, né? Mas Old Grads deveriam vir, porque vai chegar uma hora que o mercado vai estar tão saturado que até os Fresh Grads vão ter dificuldade em dar match em lugares bons. E o que hoje a gente considera lugares médio porte, pequeno porte, vai ser o lugar comum. Vamos aguardar, fazer um podcast daqui a 5 anos, 10 anos, e vamos ver se não vai estar assim. Então assim, sintam-se felizes, estamos todos felizes de ter dado match, de uma forma ou de outra. Maravilha. Eu até tive uma experiência assim, bem próxima recentemente sobre essa questão de mentor, né? De está estudando para a prova, aqueles conselhos equivocados, né? A motivação que que tem um efeito contrário, né? E realmente
mais prejudica do que ajuda, e realmente a pessoa precisa procurar outras oportunidades em lugares onde ela vai se sentir melhor psicologicamente, vai se sentir valorizada, né? Porque aqui acontece muito isso. Você pode também fazer um trabalho, claro, a maioria das vezes você vai fazer um trabalho belíssimo, você vai ser reconhecido, mas existem situações e pessoas com determinadas personalidades que não vão reconhecer o trabalho que você faça, independente do que seja, né? E isso você precisa evitar. Uma coisa que vocês falaram rapidinho, só para a gente fechar, a questão da bagagem, de você ter experiência. No meu caso, assim, eu não fico tão nervoso e assustado com um paciente grave quanto os meus colegas, né? Porque eu já sei mais ou menos lidar com aquilo ali. E só fazer uma recomendação de livro, né? Que foi algo que a gente citou aqui, que a Ari falou agora no comentário dela, que eu estou lendo um livro agora, estou quase finalizando já, que é What Got You Here Won't Get You There, né? Então, você tem sua jornada até o match. Agora você tem sua jornada como residente. No mercado eles traduzem isso como performance passada não garante performance futura, né? Então por aí, fica a dica aí do livro. E o William falou de Grit lá no começo, um livro muito bom da Angela Duckworth, é o Grit, né? Muito bom. Garra em português, né? Então fica aí também a dica aí. Eu que compro mais livro do que eu consigo ler. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês. Foi muito bacana essa conversa aqui 1h30 aqui conversando, né? Foi muito legal. Fica aí o convite para retornar, né? William, Carol, Ari, né? Pro podcast, né? Então é isso. Pessoal, queria agradecer a audiência de quem tá assistindo e ou ouvindo quem está só escutando o podcast sem imagem também, né? E até a próxima.